Sem dúvidas, quando você estava com dor, algum médico já te receitou o cetoprofeno, também conhecido como Profenid, né? Ou o ibuprofeno. E talvez você tenha se perguntado, pô, mas o que é a diferença desses remédios aí que tudo termina em feno? O que será que eles têm em comum? O que será que é diferente entre eles? Bom, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tudo sobre a família dos derivados do ácido propiônico, mas para ficar mais fácil para vocês, lá dos fenos da vida, ibuprofeno, cetoprofeno. Vamos lá? Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala a respeito de temas relacionados à medicina e ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. E hoje a gente vai abordar justamente tudo sobre o ibuprofeno e o cetoprofeno. Só relembrando uma coisa que eu sempre falo no começo de cada vídeo que eu falo de remédio. Se você está aqui e você é paciente, você não é médico, você é muito bem-vindo no canal, mas sempre lembre, não pratique automedicação. Neste vídeo a gente vai falar sobre anti-inflamatórios, que são medicamentos que, apesar de parecerem benignos, quase sem problema, na dose e na indicação incorreta eles podem fazer insuficiência renal, pode fazer dano cardíaco, sangramento gastrointestinal. Então, se está em dúvida sobre os remédios, procure um médico de sua confiança. Agora sim, vamos pro vídeo entender a diferença desses remédios de uma vez por todas. Por que eu escolhi esses dois? Primeiro, porque o cetoprofeno foi o remédio genérico mais vendido no Brasil no ano passado. Tá? Quer saber quais são os outros? Tá aqui no card, aparecendo agora neste vídeo dos 10 remédios genéricos mais vendidos no Brasil. E o ibuprofeno é o mais antigo, então todo mundo conhece eles. E muitas vezes os pacientes perguntam, qual que é a diferença entre eles? Como é que eu escolho um, como é que eu escolho o outro, quais os efeitos colaterais e etc. Vou ser sincero que não é tão fácil achar todos esses detalhes e diferenças, por isso precisei fazer uma revisão bibliográfica bem extensa e eu vou deixar aqui na descrição o link para todos os artigos que eu utilizei. Então, começando, os dois têm em comum que eles são derivados do ácido propiônico. O ácido propiônico é uma substância que já se conhece há muitos anos e ela é utilizada aí na indústria, né, para fins industriais. Porém, lá nos anos 60, a partir dele foi isolado o primeiro, vamos dizer assim, anti-inflamatório, que é uma droga capaz de atuar ali reduzindo a inflamação. Lógico, se a gente não considerar a aspirina, mas eu já vou falar sobre isso. A partir de um trabalho que foi feito ali em cima do ácido propiônico, isolou-se o isobutilpropiônico ácido fenólico, que pegaram as primeiras letras ali, né, e transformaram em ibuprofeno. E daí vem todos os outros na sequência. Como eu falei, ele foi criado lá na década de 60. Como é que ele funcionava? A ideia era a seguinte. Basicamente, nós temos uma enzima no nosso corpo que se chama COX, que é a ciclooxigenase. Ela é constitucional, ela está no nosso corpo e regula uma série de processos, como, por exemplo, camada mucosa, que protege o nosso estômago, regula a produção do tromboxano, que atua nas plaquetas. E quando o nosso corpo tem uma resposta inflamatória, ela regula a inflamação por meio de outra substância chamada prostaglandinas. Basicamente, a COX faz isso. Ela é dividida entre COX-1 e COX-2, sendo que a COX-1 ela tem funções mais constitucionais e a COX-2 tem essa função mais inflamatória e ela é produzida quando tem um estado de inflamação. Perfeito. Grava essa informação que isso aqui vai ser importante. Quando criaram o ibuprofeno, lá naquela época, a única droga que atuava nessa enzima até então era a aspirina, que tem vídeo aqui no canal sobre ela. Só que a aspirina bloqueava essa enzima de forma irreversível, ou seja, basicamente ficava bloqueado até a célula morrer. E por isso ela tinha uma bela ação lá no efeito plaquetário, né? O ibuprofeno, ele era um inibidor reversível dessa enzima, ou seja, você parava de tomar, daqui a pouco ela voltava. Por isso, ele se tornou muito seguro e muito utilizado ali naquelas décadas, o que levou praticamente ao abandono no uso da aspirina como anti-inflamatório. Lembre que eu falei da COX-1 e da COX-2? Então, o ibuprofeno talvez seja a droga que está bem no ponto de equilíbrio dessas duas, como vocês podem ver nessa imagem que está aqui na tela. Nessa imagem nós temos as drogas que mais atuam em COX-1, em brancas e deslocadas aqui para a direita, e que mais atuam em COX-2, deslocadas para a esquerda. O extremo da COX-2 é o rofecoxib. Essa é uma droga que já saiu do mercado, porque, como podemos ver nesta outra imagem, quanto mais ela atua na COX-2, mais risco cardiovascular ela traz, mas mais efeito anti-inflamatório. Quanto mais ela atua na COX-1, ela tem um pouquinho mais de poder
para controle de dor, mas ela faz muito efeito colateral de sangramento e problema estomacal. Aquele equilíbrio que eu falei. O ibuprofeno, voltando para a figura anterior, ele tá bem no ponto de equilíbrio. Ele inibe quase igual as duas. De um lado aqui, extremo, temos o rofecoxib, que chegou a sair do mercado por aumentar risco cardiovascular. Do lado oposto, temos o cetorolaco, nome comercial Toragesic, que tem muita ação para COX-1, então ele é um efeito analgésico muito potente, bastante efeito colateral, mas não funciona em situações de inflamação, né? Inflamação, entenda, aquela situação vermelha, aquilo que deixa hipersensível à pele, inchado, né? Eu falei da pele porque eu pensei na pele, mas pode ser em algum outro lugar do corpo, uma articulação, amígdala e tal. Tem efeito analgésico muito bom. Se observarmos, anos depois, ali na fim da década de 60, mas com uso comercial na década de 80, entra o cetoprofeno. Só que você já consegue ver a primeira diferença entre as duas. O ibuprofeno, ele é muito mais equilibrado na atuação das duas enzimas. Então, teoricamente, ele tem menos efeito colateral. Enquanto que o cetoprofeno, ele é deslocado aqui para COX-1. Então, ele acaba tendo mais efeito estomacal, acaba tendo mais esses efeitos em sangramento, mas menos risco cardiovascular, tá? Detalhezinho. Bom, vamos ver o que os estudos falam. Tem alguns estudos que compararam as duas drogas para tratamento de várias condições distintas, tá? E em geral, o cetoprofeno, ele tem mais poder analgésico, como por exemplo, na enxaqueca, em quadros de dor musculoesquelética, porém em outras, que às vezes tem mais um componente inflamatório, como por exemplo, no caso da dor perimenstrual, ali a dismenorreia, eles não tiveram diferença entre si. Veja que é bem no detalhezinho, só que ele tem as custas de um pouquinho mais de desconforto gastrointestinal. Então, as diferenças não são tão grosseiras como possam parecer. Por isso que não tem como um médico dizer assim, não, tome esse ou tome aquele. Às vezes muito mais é uma questão de, no passado, custo, mas agora custa quase a mesma coisa, então muito mais de preferência pessoal. Vou pegar uma meta-análise aqui, né, que juntou vários estudos e fez essa comparação. Olha aqui na tela. Para efeito analgésico, parece que de fato está deslocado mais para o cetoprofeno. Agora, para efeito colateral, parecem ser bem equivalentes, especialmente quando associado com um medicamento que protege o estômago, como o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que por sinal é o tema do vídeo da semana que vem. Se você gosta disso e quer saber a diferença do pantoprazol, do omeprazol, do esomeprazol, do lansoprazol, do dexlansoprazol e toda a família do rabeprazol, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, que semana que vem tem esse vídeo. Gustavo, mas existem outros derivados do ácido propiônico? Até tem, tá? Talvez o que usem aí no dia a dia seja, de volta lá para a figura 1, lá, aquela figura da comparação, o naproxeno. Ele surgiu no mercado com a seguinte proposta: bloquear ainda ter um equilíbrio mais entre as duas, igual o ibuprofeno, só que porém um pouquinho mais para COX-1, para ter mais segurança cardiovascular. Lembra? Quanto mais COX-2, mais risco cardiovascular, quanto mais COX-1 ele inibe, mais risco gastrointestinal. Então ele queria ser o ponto de equilíbrio ali. Mas o problema é que os estudos daí de desfecho lá para frente não mostraram isso de forma significativa, tá? Alguns até sugerem que ele possa ser um pouquinho mais seguro que o ibuprofeno, porém o número necessário para tratar nesse caso passa de 200, ou seja, para cada 200 pacientes tratados com o naproxeno, você preveniria ali alguma complicação cardiovascular, um número muito alto. Então, de fato, eles parecem tudo bem parecidos. Vamos resumir aqui para você então. Ibuprofeno, droga mais antiga, bem equilibrada entre COX-1 e COX-2. Por isso, tem um perfil ok, tem um efeito analgésico ok, tem uma certa ação anti-inflamatória, tem uma certa ação analgésica, parece ali o ponto de equilíbrio dos anti-inflamatórios. O naproxeno já atua mais na COX-1, tendo um pouquinho mais de efeito analgésico, mas menos efeito anti-inflamatório. A rigor, um pouquinho mais de segurança cardiovascular. Já o cetoprofeno, ele tem um poder analgésico maior, mas como ele inibe mais a COX-1, faz mais alterações gastrointestinais, principalmente. Tá, voltando só para aquela figura 1, antes que alguém me pergunte, vamos só passar todos aqui para vocês, então. Ó, o com maior risco cardiovascular que já saiu do mercado é o rofecoxib, não tem mais, tá bom? Então, você não vai usar ele. Aí temos etodolaco, que ele tem bastante efeito anti-inflamatório, mas pouco efeito, não é tão analgésico quanto o cetorolaco. Muita gente confunde os dois, porque os dois são da mesma família farmacológica, né? Daí a nimesulida, o meloxicam, o diclofenaco, o celecoxib, que também é do rofecoxib, mas veja que ele inibe bem menos a COX-2, por isso que ele é mais seguro, cardiovascular. Aí sim, ibuprofeno. E aí a gente vai pro naproxeno, pro cetoprofeno, pra indometacina e pro cetorolaco lá em cima. Então, aqui você sabe bem onde que tá o perfil de cada um desses. E de volta, coloco aquela outra segunda figura. Quanto mais inibe a COX-2, mais risco cardiovascular. Quanto mais inibe a COX-1, mais risco
gastrointestinal. Beleza, gente? E aí, o que achou do vídeo? Curte aqui, dá o feedback, conta o que tá achando do canal e seja muito bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!